Atenção, atenção, atenção! O vídeo de hoje é ficção. Porque se eu não falar que é ficção, vai vir uns doidos aí, igual quando comecei a fazer vídeo de backroom. Você acredita que teve gente que foi me xingar nos vídeos de backroom dizendo que eu estava ficando louca e usando droga pra acreditar nessas coisas? Mas as pessoas não têm interpretação de texto nem lendo, nem assistindo o vídeo, porque não é possível que a pessoa não tenha entendido que é uma ficção. Então eu estou frisando. É uma ficção, tá bom? Calma. No vídeo de hoje eu vou introduzir vocês ao universo do SCP. Gente, introduzir vocês. Sim, porque um amigo meu me falou assim: ah, já que você está falando sobre backrooms, está na hora de você colocar também as entidades do SCP. Ah, eu pensei, faz sentido, né? Se eu falo de backrooms, por que não falar dessas entidades do SCP? Então, bora pro vídeo? A SCP Foundation é uma organização fictícia que lida com anomalias e objetos sobrenaturais. As anomalias são classificadas em diferentes classes de objetos dependendo do nível de dificuldade e contê-las. A classificação mais comum, vou trazer as classificações, mas antes se inscreva neste canal se você não for inscrito, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações, que é para você saber quando que tem vídeo novo. O meu nome é Maria Cláudia e este é o canal Depois dos 30, a gente se vira. Então a classificação mais comum. Objetos seguros são anomalias que são facilmente contidas e não representam uma ameaça significativa. Objetos euclidianos são anomalias que são assim mais difíceis de conter e podem representar uma ameaça moderada. Objetos Ketters são anomalias que são extremamente difíceis de conter e representam uma ameaça significativa. Então tem o não perigoso, perigosinho e perigosaço. Então assim, é mais ou menos isso a grosso modo. A SCP Foundation tem uma grande variedade de anomalias em sua posse. Desses objetos inanimados e até criaturas vivas, cada anomalia é designada com um número de identificação único e é mantida em uma instalação de contenção apropriada. A SCP Foundation é uma organização altamente secreta e muitas vezes usa métodos questionáveis para manter suas operações em segredos. A SCP Foundation é uma criação de ficção colaborativa e há muitas histórias e relatos sobre as anomalias que eles contêm. Se você estiver interessado em ler mais sobre a SCP Foundation, você pode visitar ao site oficial que também tem canonicamente lá na Wikidot. Também tem das Backrooms, tem da SCP Foundation. Vocês podem procurar lá. Eu vou trazer apenas um comecinho assim, só para começar a trazer esse universo aqui para o nosso canal. Então isso aqui é só uma introdução a esse tipo de vídeo e ver como vai ser a aceitação do público. Vou falar um pouquinho do SCP-682, conhecido como o Lagarto. O SCP-682 é uma criatura extremamente resistente e adaptável que é quase impossível de matar. Ele é capaz de se regenerar e rapidamente a ferimentos e pode se adaptar a qualquer ambiente ou situação. O SCP-682 é considerado uma das anomalias mais perigosas da SCP Foundation. O SCP-096, também conhecido como Shy Guy. SCP-096 é uma criatura extremamente rápida e forte que é capaz de matar qualquer pessoa que olhe diretamente para o seu rosto. Ele é quase impossível de conter e representa uma ameaça significativa para a humanidade. O SCP-106, também conhecido como Radical Larry, SCP-106 é uma criatura que pode atravessar paredes e outras superfícies sólidas.
Ele é capaz de correr qualquer material que toca e é extremamente difícil de conter. O SCP-106 é considerado uma das anomalias também mais perigosas da SCP Foundation. A SCP-2317, também conhecida como o Devorador de Mundos. O SCP-2317 é uma anomalia capaz de destruir planetas inteiros. Ele é considerado uma das anomalias mais perigosas da SCP Foundation e é mantido em uma contenção em uma instalação altamente segura. Eu vou falar só um pouquinho da SCP-096 que a gente já comentou aqui no vídeo. É uma criatura extremamente perigosa, é resistente e é capaz de matar qualquer pessoa que olhe diretamente para o seu rosto. Ele é quase impossível de romper. Ele representa uma grande ameaça para a humanidade. A origem do SCP-096 é desconhecida, mas sabe-se que ele foi descoberto pelo Departamento de Anormalidades e contido em uma instalação em Stuttgart, na Alemanha, que foi mais tarde designado como SCP-6720. O pessoal lá havia estabelecido procedimentos de contenção para a criatura. No entanto, devido a um incidente desconhecido, o SCP-096 deu a cabo à maioria das pessoas lá e escapou. Existem muitas histórias e relatos sobre o SCP-096, disponíveis online, incluindo vídeos, então você pode procurar aí pela internet. E como ele é uma criatura extremamente perigosa e mata qualquer pessoa que olhe para o seu rosto, é quase impossível conter. E é difícil de prender, então assim, ele representa um grande perigo para a humanidade. E de acordo com todos os casos de visualização do rosto do SCP-096, a criatura pode dizer se alguém pode ver seu rosto ou não. Se alguém olhar para o rosto de SCP-096, ele entrará em um estado de fúria e irá perseguir a pessoa até vir a cabo dela. A única maneira de sobreviver a um encontro com o SCP-096 é não olhar para o rosto dele. Nunca olhe para o rosto dele, porque se você olhar para o rosto dele, ele vai ficar furioso. Classe do objeto: Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção. SCP-096 deve ser mantido em sua cela, em um cabo de aço hermeticamente fechado de 5 metros cúbicos, em todos os momentos. Verificações semanais para quaisquer rachaduras ou buracos são obrigatórios. Não é permitida nenhuma vigilância por vídeo ou ferramentas ópticas de qualquer tipo de dentro da célula de SCP-096. Os funcionários de segurança devem usar sensores de pressão pré-instalados e detectores a laser para garantir a presença do SCP-096 no interior da célula. Todas as fotos, vídeos ou gravações que se assemelham ao SCP-96 são estritamente proibidas sem aprovação do Doutor e do 05. A descrição do SCP-096 é uma criatura humanoide medindo aproximadamente 2,38 metros de altura. O sujeito mostra ter pouca massa muscular, mas com análise preliminar de massa corporal sugerindo uma leve desnutrição. Braços são grosseiramente fora de proporção com o resto do corpo do sujeito, com a extensão de aproximadamente 1,5 metros cada. A pele é principalmente desprovida de pigmentação, sem nenhum sinal de qualquer cabelo no corpo. A mandíbula pode abrir em até 4 vezes em comparação com a de um ser humano normal. Outras características faciais permanecem semelhantes para um ser humano, com exceção dos olhos, que também são desprovidos de pigmentação. Ainda não se sabe se o SCP-096 é cego ou não, mas como assim não se sabe se ele é cego? Se ele não fosse cego, como ele saberia que você olhou para a cara dele? E isso tá na Wikidot, hein? Olha as contradições. Tem um canal que fala das contradições da Wikidot. Porque se eles falam que ele vê, se você vê a cara dele, você tá frito.
Então como é que ele é cego? Ele não mostra quaisquer sinais de funções cerebrais superiores e não é considerado um ser pensante. Se ele não pensa e ele não enxerga, ele não saberia que a pessoa olhou na cara dele. Então, simplesmente, essa história dele ser cego por não ter pigmentações nos olhos não caiu por terra. Velocidades documentadas têm variado de 35 até muitos quilômetros. Esse fato parece depender da distância de um SCP-096. Nesse ponto, nenhum material ou métodos conhecidos podem impedir o progresso de SCP-096. A posição real de SCP-096 não parece afetar a resposta de SCP-096, que pode parecer ter um senso inato de localização. Nota, essa reação não ocorre quando você vê representações artísticas. Então você pode ver representações artísticas, mas não pode ver uma fotografia dele. Devido à possibilidade de uma reação em massa, incluindo violação de sigilo da fundação e de grandes perdas de vidas civis, a recuperação desse sujeito deve ser considerado prioridade alfa. E o doutor também pediu a terminação imediata do SCP-096. O pedido está aguardando aprovação. A ordem tem sido aprovada e deve ser realizada pelo doutor. Eu acho engraçado, né? Então, com o bicho lá, então pedir, esperando autorização para dar a capa do bicho. E eu acho que já devia ter dado há muito tempo. Para você ler todo o relato, procura lá Wikidot SCP-096. Lá tá toda a história completa do que aconteceu. Inclusive uma conversa com esse doutor e esse número 05 que não é mostrado no site quem é essa pessoa com quem o doutor também está conversando. Também não fala o nome do doutor. Então você entra lá na Wikidot, procura SCP-096 e também todas as outras entidades que tem lá. E se você quiser que eu traga alguma dessas entidades do SCP, põe aí nos comentários. Eu sei que já tem gente querendo misturar. Gente, presta atenção. Existem as entidades das Backrooms e existem essas entidades do SCP. Eles são universos diferentes, tá? Eles não são do mesmo universo. Porém, já tem alguns canais, algumas pessoas que estão criando até jogos, né, misturando esses dois universos e teorias, o que aconteceria se uma criatura dessa caísse numa backroom. Então você tem que entender que no universo do SCP, das criaturas do SCP, eles meio que vivem no nosso universo, né? Viveriam, né? Vieram de outro planeta, não sei. Mas as backrooms seria um outro universo. Então assim, não misture as histórias, apesar de ambas serem histórias fictícias, ambas são histórias colaborativas, as pessoas podem, né, escrever seu relato lá do que aconteceu, do que viu, presenciou, né, e aí esse relato passa ou não por aprovação, e alguns sites aprovam, outros não, mas são distintos, tá? Não são da mesma casinha, tá? É que nem Marvel e DC, não misture Marvel e DC, gente, não mistura, tá? Não coloca o Batman ali com o Capitão América, tá? Não destoa, tá? É isso, gente. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gosta dessas entidades SCP, põe aqui nos comentários. Se você quer que eu traga alguma em específico, põe aqui nos comentários. E se você quer outro assunto, tem nada a ver com isso, se você quer a sugestão de um vídeo, põe aqui também nos comentários, falou? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!